Imagine um mundo onde o envelhecimento não é mais uma sentença, mas sim uma doença, uma condição tratável, curável, talvez até reversível. Por séculos, aceitamos a velhice como a única certeza da vida, o ciclo inevitável de declínio. Mas e se eu te dissesse que, neste exato momento, cientistas de ponta estão tratando o envelhecimento não como um processo natural, mas como um erro biológico que pode ser corrigido? Este é o cerne da biologia da longevidade, o campo que promete não apenas adicionar anos à sua vida, mas vida aos seus anos. O título pode parecer ficção científica, mas a pesquisa é real. Neste vídeo, vamos mergulhar nas descobertas mais radicais que estão redefinindo o que significa ser humano e que nos fazem perguntar: será que viveremos até os 150 anos? Fique conosco, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar a sua perspectiva sobre o futuro da humanidade. A primeira e mais crucial ideia que precisamos absorver é a mudança de mentalidade. O envelhecimento, ou senescência, sempre foi visto como um processo passivo, o desgaste natural da máquina. Mas figuras como o geneticista de Harvard, Dr. David Sinclair, autor do best-seller Tempo de Vida, argumentam que isso é um erro. Para eles, o envelhecimento é uma patologia, uma falha sistêmica, que pode ser diagnosticada e tratada. O Dr. Sinclair e outros pesquisadores de vanguarda não estão apenas buscando a cura para doenças da velhice, como Alzheimer ou câncer. Eles estão mirando na causa raiz, o próprio processo de envelhecimento. Se você puder retardar ou reverter o envelhecimento, você automaticamente previne ou adia todas as doenças relacionadas à idade. É uma abordagem radicalmente diferente. Em vez de apagar incêndios, eles estão cortando o fornecimento de combustível. Essa visão transformou a pesquisa. De repente, laboratórios em todo o mundo, de startups bilionárias no Vale do Silício a universidades de elite, estão competindo para hackear o seu código da vida. Mas para hackear algo, você precisa entender como ele funciona. E é aí que entra a base científica. Em 2013, um artigo seminal na revista Cell codificou o que hoje chamamos de Hallmarks of Aging, ou marcas do envelhecimento. São 9, e mais recentemente, 12 danos moleculares e celulares que se acumulam ao longo do tempo e causam o declínio que conhecemos como velhice. Pense neles como os 9 pilares que sustentam a estrutura do envelhecimento. Vamos focar em 3 dos mais importantes, que são os alvos diretos das terapias que veremos a seguir. Primeiro, instabilidade genômica. Nosso DNA é constantemente danificado por radiação, toxinas e erros de replicação. Embora tenhamos mecanismos de reparo, eles se tornam menos eficientes com o tempo, levando a mutações que podem causar câncer e outras disfunções. Segundo, encurtamento dos telômeros. Telômeros são as capas protetoras nas extremidades dos nossos cromossomos, como as pontas de plástico de um cadarço. A cada divisão celular é os encártio. Quando ficam muito curtos, a célula para de se dividir e entra em senescência. É o relógio biológico mais famoso. Terceiro, alterações epigenéticas. O epigenoma é o software que diz ao hardware, o DNA, quais genes ligar e desligar. Com o tempo, esse software fica desorganizado, como um computador com um sistema operacional corrompido. Células que deveriam ser células da pele, por exemplo, podem começar a expressar genes de células do fígado de forma inadequada. Essa perda de identidade celular é um motor poderoso do envelhecimento. Entender esses pilares é entender o mapa da batalha. E agora, vamos ver as armas que os cientistas estão usando para derrubá-los. O primeiro grande avanço que está saindo dos laboratórios para os ensaios clínicos envolve as chamadas células senescentes. Pense nelas como células zombies. Uma célula senescente é uma célula que parou de se dividir geralmente por telômeros curtos ou danos no DNA, mas que se recusa a morrer por apoptose, o suicídio celular programado. Em vez disso, ela fica parada, secretando um coquetel inflamatório de moléculas chamado SASP, Senescence Associated Secretory Phenotype. Esse coquetel danifica as células vizinhas saudáveis, causando inflamação crônica, que é a marca registrada de quase todas as doenças da velhice. O acúmulo dessas células zumbis é um dos principais impulsionadores do envelhecimento. A solução? Senolíticos. Senolíticos são uma classe de compostos que tem a capacidade notável de identificar e eliminar seletivamente essas células senescentes, sem prejudicar as células saudáveis. É como um pesticida
que mata apenas as pragas. Os primeiros senolíticos descobertos foram a combinação de dasatinib, um medicamento para câncer, e quercetina, um flavonoide encontrado em maçãs e cebolas. Em estudos com camundongos, a administração de senolíticos resultou em melhorias dramáticas na saúde, incluindo aumento da força, melhor função cardíaca e, em alguns casos, extensão da vida útil. Outro senolítico promissor é a fisetina, encontrada em morangos. Embora a pesquisa em humanos ainda esteja em estágios iniciais, a promessa é imensa: uma limpeza periódica do corpo para remover o lixo celular que nos adoece e envelhece. É o equivalente a dar um reset no sistema imunológico e inflamatório. Se os senolíticos são a faxina, a reprogramação celular parcial é a reinicialização completa do sistema. Este é, sem dúvida, o avanço mais revolucionário e mais próximo da ficção científica. Tudo começou com o Dr. Shinya Yamanaka, que ganhou o Prêmio Nobel em 2012 por descobrir que apenas 4 genes, conhecidos como fatores de Yamanaka-OTT4, SOX2, KEOGF4 e CEMAIC, poderiam pegar qualquer célula adulta, como uma célula da pele, e transformá-la em uma célula-tronco pluripotente induzida, IPSC. Em outras palavras, ele reverteu o relógio biológico da célula ao zero. O problema é que reverter a célula completamente a torna inútil para o corpo, pois ela perde sua identidade e deixa de ser uma célula da pele, por exemplo, e pode até formar tumores. A grande sacada dos cientistas da longevidade, incluindo David Sinclair, foi a ideia de reprogramação parcial. Em vez de manter os fatores de Yamanaka ligados o tempo todo, eles os ligam por um curto período, o suficiente para reverter a idade epigenética da célula, mas não o suficiente para que ela perca sua identidade. É como dar um passo para trás no tempo, mas mantendo a memória de quem você é. Em 2020, o laboratório de Sinclair demonstrou que essa técnica poderia reverter a cegueira em camundongos idosos, rejuvenescendo as células do nervo óptico. Em 2023, houve relatos de que a técnica reverteu o envelhecimento em macacos. O objetivo final é um tratamento genético que possa ser administrado periodicamente para reverter a idade biológica de órgãos inteiros. A promessa é clara: não apenas viver mais, mas ser biologicamente mais jovem. Se o envelhecimento é a desorganização do epigenoma, a reprogramação parcial é a restauração do software para sua versão de fábrica. É o caminho mais direto para a longevidade extrema, talvez até os 150 anos. Estamos vivendo a era de ouro da biologia da longevidade. O envelhecimento não é mais um mistério insondável, mas um problema de engenharia com soluções moleculares. Vimos que os cientistas estão atacando o problema em múltiplas frentes, entendendo a causa raiz com os hallmarks of aging, limpando o lixo celular com os senolíticos, reiniciando o relógio biológico com a reprogramação celular parcial. Claro, há desafios. A segurança e a eficácia a longo prazo desses tratamentos em humanos ainda precisam ser comprovadas. E há as questões éticas e sociais. O que significa uma sociedade onde a longevidade extrema é acessível apenas a alguns? Mas uma coisa é certa: a ciência está avançando a uma velocidade vertiginosa. A morte por velhice, como a conhecemos, pode estar com os dias contados. O futuro da longevidade não é sobre aceitar o declínio, mas sobre a busca ativa pela vitalidade contínua. E você? O que pensa sobre isso? Você tomaria um medicamento para rejuvenescer suas células? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você gostou deste mergulho profundo na ciência que está hackeando a morte, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre o futuro da ciência e da humanidade. Até a próxima!